Em setembro de 1987, o botânico Hugh Wilson, então com 60 anos, estava diante de 109 hectares de terras agrícolas profundamente degradadas na península de Banks, na Nova Zelândia. À sua frente, as encostas pareciam ter sido engolidas pelo gorse, um arbusto invasor, alto, extremamente denso e coberto de espinhos afiados. Durante décadas, os agricultores tentaram eliminá-lo de todas as formas possíveis. Aplicaram produtos químicos, incendiaram as encostas e usaram máquinas pesadas para arrancar cada moita. Mas, depois de cada ataque, o gorse retornava ainda mais forte, avançava sobre novas áreas e acabou ocupando 53% da propriedade. Quando todos acreditavam que a única maneira de salvar aquelas terras era exterminar completamente a planta, Hugh Wilson tomou uma decisão difícil de compreender. Ele não iria pulverizar, queimar, cortar nem remover nenhuma área coberta por gorse. Os vizinhos o chamaram de sonhador. Alertaram que, em poucos anos, as sementes poderiam se espalhar por toda a península e levar as fazendas próximas à falência. No entanto, quase 4 décadas depois, o território considerado perdido havia se transformado em 1.700 hectares de floresta nativa, onde dezenas de espécies de aves retornaram e 47 cachoeiras passaram a correr durante todo o ano. Enquanto isso, o gorse praticamente desapareceu. Então, o que Hugh Wilson enxergou sob aqueles arbustos espinhosos que todos os outros foram incapazes de perceber? Para entender por que Hugh Wilson decidiu contrariar quase um século de práticas agrícolas, é preciso voltar ao que a Península de Banks já foi um dia. Antes que as árvores fossem derrubadas para abrir espaço para pastagens e criação de animais, suas montanhas eram cobertas por florestas nativas que se estendiam dos picos até o litoral. Mas, em 1987, menos de 1% da floresta nativa antiga ainda permanecia de pé. Durante suas pesquisas na propriedade, Wilson percebeu um detalhe que os agricultores anteriores praticamente não haviam notado. Sob os densos arbustos de gorse, na escuridão criada pela cobertura de espinhos, pequenas árvores nativas cresciam silenciosamente. Ninguém havia plantado aquelas sementes. Ninguém regava o solo. Elas chegaram ali levadas pelo vento e pelas aves. Entre elas estavam canuca, marrói, fúcsia nativa, winneberry, lemonwood e five-finger. Espécies que dificilmente sobreviveriam em uma pastagem aberta estavam se desenvolvendo no interior de uma muralha de espinhos. E aquilo não acontecia por acaso. O gorse pertence à família das leguminosas e consegue retirar nitrogênio do ar, devolvendo nutrientes ao solo por meio de suas raízes. Em uma terra empobrecida por décadas de criação de animais, a planta mais odiada da região estava, em silêncio, reparando o terreno. Além disso, um arbusto adulto de gorse pode atingir 3 metros de altura e formar uma barreira tão fechada que ovelhas, bois, cabras e cervos quase não conseguem atravessá-la. Seus espinhos acabavam funcionando como uma cerca natural, protegendo as mudas contra os animais. Mas havia ainda outro paradoxo. O gorse precisa de luz solar intensa para se regenerar, enquanto as árvores nativas sob sua cobertura conseguem crescer na sombra. Isso significava que, ao proteger aquelas pequenas plantas, o gorse já começava a criar aquilo que um dia tomaria o seu lugar. Segundo as observações de Hugh Wilson, o gorse não conseguiria dominar aquelas terras para sempre. Nos primeiros anos, ele crescia rapidamente, ganhava altura e cobria as encostas. Mas, depois de cerca de uma década,
os caules mais velhos começavam a ceder sob o próprio peso. Aos poucos, surgiam aberturas na cobertura, permitindo que a luz alcançasse um solo que havia sido protegido e enriquecido durante anos. Era nesse momento que as árvores nativas escondidas sob os espinhos começavam a avançar. Quando a canuca, a marroe e outras espécies tolerantes à sombra ultrapassavam o gorse, formavam uma nova cobertura e bloqueavam gradualmente a luz solar de que ele precisava para se regenerar. Sem iluminação suficiente, os arbustos envelheciam, morriam e se transformavam em matéria orgânica para o solo da floresta. Mas esse processo só poderia acontecer se ovelhas, bois, cabras e cervos fossem retirados da propriedade. Se esses animais permanecessem ali, todas as mudas recém-nascidas seriam devoradas, enquanto o gorse continuaria dominando o terreno. Na sua opinião, Hugh Wilson estava certo ao permitir que uma planta invasora continuasse crescendo, ou estava fazendo uma aposta perigosa demais para toda a península? Eu realmente quero saber a sua resposta. Escreva nos comentários se você eliminaria todo o gorse ou deixaria a própria natureza resolver o problema. Durante 9 anos, quase nada parecia capaz de provar que Hugh Wilson estava certo. O gorse continuava cobrindo as encostas de amarelo, alcançando até 3 metros de altura e fazendo a reserva parecer uma área completamente abandonada. Os moradores ainda acreditavam que ele estava alimentando um desastre. Wilson apenas mantinha uma faixa estreita limpa ao longo dos limites da propriedade, como exigiam as autoridades. Em todo o restante do terreno, continuava determinado a deixar a natureza seguir seu próprio curso. Em 1988, uma seca severa destruiu as pastagens das fazendas vizinhas. Quando o gado de um dos agricultores ficou ameaçado pela fome, Wilson abriu os portões de Inewai e permitiu que os animais pastassem onde a grama ainda resistia. Anos depois, aquele fazendeiro se tornaria um de seus amigos mais antigos. Então, em 1997, aquilo que muitos consideravam impossível começou a acontecer. Os arbustos mais velhos de gorse passaram a tombar em grandes manchas. Sob a camada de espinhos, canuca, marrói e outras árvores nativas romperam a cobertura e avançaram em direção à luz. Depois de quase uma década de espera, os primeiros sinais da floresta finalmente começaram a surgir. Hugh Wilson chamava sua estratégia de manejo com interferência mínima. Em vez de transformar Inewai em uma gigantesca obra de restauração, ele apenas retirou os obstáculos que impediam a floresta de retornar por conta própria. O gado foi removido da propriedade. Cabras, cervos e gambas foram controlados para que não continuassem devorando as mudas. Cercas foram instaladas, o risco de incêndios foi reduzido e os herbicidas ficaram restritos a algumas espécies invasoras realmente perigosas. Não houve plantio em grande escala, terraplanagem das encostas nem eliminação completa do gorse. O resultado ficou evidente nas fotografias feitas ao longo dos anos a partir dos mesmos pontos. Em 1988, o Vale de Otanerito era formado por encostas cobertas de capim pálido, entrecortadas por densas manchas amarelas de gorse. Em 2016, aquela mesma paisagem havia se transformado em uma floresta nativa fechada. As copas de cânuca se erguiam sobre o terreno, samambaias arbóreas ocupavam o estrato inferior e o gorse praticamente já não aparecia na imagem. A mudança não estava apenas na vegetação. À medida que as raízes passaram a estabilizar o solo e a copa da floresta diminuiu a evaporação, a água começou a permanecer por mais tempo nas encostas. Córregos que antes desapareciam durante o verão voltaram gradualmente,
até que a reserva passou a abrigar 47 cachoeiras com fluxo durante todo o ano. Com a floresta e a água, as aves nativas também retornaram. Elas fizeram seus ninhos em Ineuai e depois avançaram para os vales vizinhos. Um ecossistema considerado perdido começou a se expandir sozinho, embora Hugh Wilson ainda não tivesse plantado uma única árvore. Em 2026, Ineuai já havia se expandido para 1.700 hectares, reunindo cerca de 350 espécies de plantas nativas, 60 espécies de samambaias e 35 espécies de aves. A reserva também passou a gerar receita por meio de créditos de carbono, doações e atividades de visitação. As pessoas que antes se opunham a Hugh Wilson agora viam a floresta, as aves e a água retornando aos vales ao redor. Aos 81 anos, ele ainda vivia em sua pequena casa em Ineuai, observando uma floresta na qual nunca havia plantado uma única árvore. Essa história mostra que, às vezes, restaurar a natureza não começa quando o ser humano faz mais, mas quando aprende o momento de parar e permite que o ecossistema se recupere por conta própria. Se esta história fez você refletir, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas de restauração da natureza. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.